Shabbat Shalom, Raveirinho, Shabbat Shalom, Leculan, Shabbat Shalom, meu amigo, Shabbat Shalom, minha amiga, Shabbat Shalom a todos, um ótimo Shabbat para o povo do Eterno. O Eterno disse as seguintes palavras para Moshe: Zahor et Yom HaShabbat, Leika de Shor, lembra-te do dia de sábado para o santificar, para o guardar, para viver em memória de mim. O homem não foi feito para o sábado, mas sim o sábado para o homem. Todo homem que guarda o sábado, ou pelo menos faz menção desse mandamento, ele é livre. Agora, os escravos, eles trabalham todo dia. Ok? Então, vamos para a porção de hoje. A porção de hoje é Matot. Matot quer dizer tribos. Porção Matot, tribos, fica lá em Bamidbar, que é números. 30 do 1 a 32, 42, não é tão grande, é a porção de número 42, a Haftarah fica em Irmiarro 1, 2, 3, muito interessante essa passagem de Irmiarro, e a Brit Hadashah, que fica em Matitiarro, Mateus 5, do 1 a 48. Se o evangélico lê só esse capítulo, basta para a pessoa deixar de ser evangélico e começar a cumprir mandamento. É mais ou menos assim. Então o Eterno começa. Habló Moshe a las cabezas de las tribus de los Bnei Israel, de lo que Adonai ha ordenado a Moshe. Se um homem hace um voto, aí a Parashá começa falando de voto. Sobre voto, se você ler direitinho, você vai ver que é pecado fazer voto. E o homem não tem desculpa. Se ele fizer voto, não tem ninguém acima dele que faça ele não cumprir esse voto. Já a mulher, se ela for menina, mora na casa do pai, o pai pode excluir esse voto, ou a mulher casada, o marido pode excluir esse voto. Agora, se ele não excluir na hora que ele ficar sabendo e depois tentar excluir esse voto, anular esse voto, ele é que vai arcar com as consequências do não cumprimento do voto. Passando daí, a gente já vai para outro assunto. O Eterno, ele vai para a parte que ele quer que o povo lute contra os midianitas por causa daquela safadeza lá, de Bilã ter orientado os midianitas a fazer Israel pecar com suas mulheres. E aí o Eterno diz, acaba com tudinho, porque eles não quiseram ser nossos amigos e sim nossos inimigos. De maneira nenhuma o Eterno exterminou raça alguma sem ter um motivo. O Eterno sempre quis a paz com esses povos, mas os povos não queriam paz, não queriam a Torá, então desocupa a terra, que a terra é nossa. E aí tem aquele primeiro erro, porque os despojos, eles trazem mulheres que já foram de outros homens e crianças do sexo masculino. O Eterno diz, vocês estão querendo criar cobras, que esses meninos quando crescerem vão querer se vingar do que vocês fizeram. E aí existe todo um despojo, que tem a contagem dos despojos, uma parte para o Eterno, outra parte para os levitas e por aí vai. E aí tem o censo também. O Eterno diz para Moshe assim, olha, nenhuma daquelas paradas lá de Israel, que eles enojam o Eterno diz assim, eu vou acabar com esse povo e vou fazer de ti uma nova nação. Aí Moshe diz assim, não faz isso não, porque o povo vai dizer que tu trouxesse esse povo para o deserto para os matar. Mas só que isso termina acontecendo, porque todos aqueles que saíram do Egito com mais de 20 anos morreram no deserto. E aí é como se Moshe tivesse criado esses homens e essas mulheres abaixo de 20 anos, ou seja, não deixa de ser uma geração partindo dos lombos de Moshe. O Eterno falou e praticamente cumpriu a palavra dele. Dos ombros de Moshe, ele criou uma nova nação, que é o povo que entra na terra de Canaã. Depois vem a parte que Manassés, Gad e Rubens querem ficar do lado leste do rio,
né? E aí Moshe perguntou, vocês querem sentar aqui enquanto seus irmãos vão para a guerra? Aí entram num acordo, eles vão para a guerra. Depois de 14 anos é que eles voltam, né, para suas famílias, os homens de guerra. A Haftarah não é nada mais, nada menos do que a consequência, né, dos atos de Israel. Da mesma forma que Israel, lá ainda no deserto, começou a adorar as entidades de Midian, aqui o Eterno está usando Irmiyahu e Jeremias para proclamar juízo, né, contra Israel, e já está pertinho aí do exílio babilônico, e é isso que acontece, né? Eles vão para o exílio babilônico por adorarem outros ídolos e por não cumprirem o Shabat. Faça as contas que é isso aí mesmo, né? A cada Shabat que eles não cumpriram, o Shabatotes, foi 1 ano na Babilônia. E aí vem Matitiahu 5, né? Mateus 5, que é quase um sermão, né? Mais um sermão, né? Tipo provérbios, né? Para você viver bem. E aí vem as bem-aventuranças, né? Bem-aventuranças, aqueles, né? E uma das coisas que Yeshua diz aqui é que todos eles herdarão a terra, ou seja, o reino do Eterno aqui na terra, né? Mas eu quero destacar um pedacinho, né? Porque tem os adoradores de Shaul, né? Não de Shaul, mas de Paulo, que Paulo mudou tudo, Paulo não podia mudar nada. Veja o que é que Yeshua diz sobre isso. No verso 17 do capítulo 5 de Mateus, ele diz assim: não pense que he venido a debilitar ou destruir a Torá, ou os Neviim, né? Não vim destruir a Torá ou os profetas, né? Não vim aqui destruir tudo isso, mas sim revelá-la por completo, porque a Torá estava sendo escondida pelos Poroshim, né? Mais para frente ele diz no 19: de maneira que qualquer que quebrante ou debilite de los mais pequenos mitzvot, mandamento de la Torá, e assim ensina a los homens, ensina aos homens, muito pequeno será chamado El Malchut e Hashamai. Ou seja, então Shaul vai ser chamado de pequeno no reino, né? Na realeza do Eterno, porque Shaul chega a dizer assim, né? Se alguém pregar algo diferente do que eu estou pregando, né? Que seja anátema, que seja nécio, que seja louco, idiota, né? Que seja banido, separado. Então quer dizer que Paulo está pregando algo diferente do que Yeshua disse aqui? Não, porque Yeshua disse que qualquer que pregue diferente do que está na Torá, né? Seja pequeno, e o pequeno não vai entrar no reino do Eterno. Então Paulo pecou, Paulo ensinou errado, Paulo não ensinou a Torá? Lógico que Paulo ensinou a Torá. Quando Paulo diz assim, se alguém pregar algo diferente do que eu estou pregando, é porque ele está pregando a Torá, porque a palavra do Eterno ela não muda. E Yeshua disse, pode passar tudo, menos a Torá, ok? E é isso. Os idólatras, os adoradores, né, de Shaul, que me perdoe, mas Shaul pregou a Torá e guardava o sábado, tanto que ele fez voto de Nazireu, raspou a cabeça, né, se juntou com mais alguns homens ali para cumprir esse voto de Nazireu, porque estavam dizendo que eles não estavam cumprindo a Torá. Se Shaul não estava cumprindo a Torá, não estava guardando o sábado, não estava fazendo nada disso, não estou dizendo os costumes judaicos daquela época, mas sim os mandamentos da Torá, aqueles principais, né? Paulo estava cumprindo todos eles. Então vamos recitar Birkat Kohanim, ficamos por aqui, espero ter ajudado de alguma forma. Yevarecha Adonai veishmerecha hiere Adonai panavelecha vihunecha etzah Adonai panavelecha veiaselecha shalom Elohim Melenirman, Elohim é rei fiel, e vedetut et haimet, vehaimet teshaher et her. Conhecereis a verdade vos libertará. E emet Hashem. Se assim o Eterno permitir, estaremos aqui de volta com mais uma porção da Torá, uma Brit Hadashah e uma Haftarah na próxima semana. Shabbat Shalom. Se gostou, compartilha, dá like, ajuda a verdade a ser divulgada. Não sou dono da verdade, a verdade está nas Escrituras. Se não gostou, fica na tua religião e sofre as consequências no Yom Tov, né? No grande dia. Shabbat Shalom.